em projetar chips, os pequenos dispositivos eletrônicos que revolucionaram o dia a dia de todos nós. É a primeira vez que todo o desenho de um chip é desenvolvido em nosso país. Dentro de cada uma destas cápsulas tem um microprocessador, um tipo de chip que faz as máquinas entenderem o que o homem pede. O Brasil não produz microprocessadores, mas um grupo de pesquisadores da Escola Politécnica da USP resolveu criar um microprocessador especial. Os pesquisadores trabalharam durante 2 anos. Em novembro de 92, os primeiros microprocessadores brasileiros estavam prontos. Eles foram totalmente projetados no Brasil e fabricados na França. É o primeiro microprocessador que se cumpriu todas as etapas, desde o projeto até a construção, fabricação e teste. Tanto quanto a gente sabe, esse é o primeiro microprocessador da América Latina, com esse nível de complexidade. Em termos de desafio de engenharia, é alguma coisa significativa. Qualquer outra coisa, um circuito mais simples, realmente não representaria muita coisa em termos de evolução, digamos assim, de engenharia nacional. Essas pequenas pastilhas são os microprocessadores desenvolvidos pelos pesquisadores da USP. Elas foram projetadas em computadores como este. A imagem mostra o microprocessador completo, com unidade de controle, parte de operações e memórias. Dentro dessa pastilha, que tem o tamanho de uma formiga, existem 150 mil componentes eletrônicos. Os microprocessadores são de diferentes tipos. Existem alguns comerciais que servem para várias atividades e outros feitos para desempenhar funções específicas. O microprocessador especial brasileiro é capaz de processar 25 milhões de informações por segundo e fazer 3 operações ao mesmo tempo. Este microprocessador tem 32 bits. O bit é a menor quantidade de informação que se pode representar. Com estas características, o microprocessador desenvolvido pelos pesquisadores da USP pode ser usado principalmente para a automação. A vantagem principal é que, primeiro, você barateia custos porque você está fazendo um equipamento menor. Ao mesmo tempo, você, otimizando a construção desse microprocessador, você pode agregar internamente na mesma pastilha a eletrônica necessária que adicionalmente você precisaria fazer externamente. Hoje, a maioria dos equipamentos mais modernos, como o telefone celular, usam microprocessadores. Hoje em dia você tem uma quantidade muito grande, uma variedade muito grande de equipamentos, mesmo eletrodomésticos, brinquedos, que você tem uma inteligência embutida no equipamento. É o microprocessador que dá o recurso, dá a forma, o meio de você embutir essa inteligência no equipamento. Então hoje em dia você tem, por exemplo, microprocessadores em automóveis, em brinquedos, em telefones, máquinas de lavar, fornos de micro-ondas. É uma tendência mundial você procurar incorporar algum tipo de inteligência nos equipamentos, porque além de você melhorar o índice de utilização, você melhora a eficiência, você torna a utilização do equipamento mais fácil. Então você possibilita um número maior de pessoas utilizar esses equipamentos de uma maneira mais eficiente. Se o Brasil quiser produzir microprocessadores, basta desenvolver equipamentos para fabricação. Pessoas capazes de fazer esses projetos, o país já tem. Se você tiver uma instalação, uma indústria capaz de produzir, por exemplo, microprocessadores, você pode produzir uma série de outras coisas, né, em termos de microeletrônica. E o que ocorre é o seguinte, que como a eletrônica está evoluindo, tudo está caminhando para a microeletrônica, para fazer chips. Então, se o Brasil é para ter alguma capacitação de projeto, de fabricação de equipamentos eletrônicos, então ele necessariamente vai ter que partir para a microeletrônica. Qualquer outra coisa está se tornando obsoleta muito rapidamente. A tecnologia do raio laser nasceu há 30 anos e hoje tem inúmeras aplicações que começam na medicina e acabam na indústria do divertimento. Veja as novidades do uso do laser. Os desenhos parecem feitos de uma luz líquida, uma mistura de arte e tecnologia.
As imagens podem ser projetadas no ar, numa tela, sobre a fumaça e até numa montanha. Este aparelho produz uma luz que tem todas as cores dentro dela e um cristal seleciona as cores que vão ser vistas. Um projetor controla o feixe de luzes coloridas através da movimentação dos espelhos que estão no seu interior. O programador Robert Miller explica que as imagens são criadas pelo computador, que controla os espelhos. A luz que aparece segue os comandos que são dados para o computador pelo criador das imagens. Os comandos são muito rápidos e formam imagens que se sobrepõem. Assim, o cérebro processa todas as imagens ao mesmo tempo e temos a impressão de que elas estão em movimento. Essas imagens, criadas por computador e espelhos que se movem, são usadas em shows, comerciais e grandes eventos. As poucas indústrias que trabalham com laser, apenas 100 em todo o mundo, esperam que a tecnologia dos projetores de luzes avance e, com isso, as imagens de laser possam ter uma definição melhor. O laser parece uma coisa do futuro, mas já tem mais de 30 anos. Foi criado em 1960. Nessa época, o laser era usado apenas na pesquisa científica. Só depois de 10 anos, o público pôde conhecer o laser, ainda com uma tecnologia muito simples. Hoje, 20 anos depois, a tecnologia está tão avançada que um novo tipo de profissional entrou no mercado, o artista de laser. Stefan Heminover é um deles e diz que no futuro as imagens vistas pela televisão vão ter a mesma definição das imagens que vemos por uma janela. Os artistas de laser se encontraram em Orlando, nos Estados Unidos, para mostrar e discutir as possibilidades de uso dessa tecnologia. Além do entretenimento, o laser está sendo cada vez mais usado na medicina para fazer imagens tridimensionais dos órgãos internos. Dentro de um freezer, a temperatura atinge 18 graus abaixo de zero. A água no interior dos alimentos se congela. As reações químicas que deterioram a comida param ou ocorrem com velocidade menor. Por isso, os alimentos duram em média 3 meses num congelador. O freon, um gás que evapora com facilidade, e um sistema formado por tubos de alumínio são o segredo do funcionamento do freezer. Quando ligamos o freezer, um compressor injeta freon na tubulação. A máquina comprime o gás com tanta força que a pressão no interior dos tubos se torna 12 vezes maior que a pressão ambiente. Neste momento, o gás vira líquido. O freon passa então para os capilares, canos mais finos que ajudam a manter a superpressão. Em seguida, o gás entra numa nova tubulação, chamada de evaporador. Estes tubos ficam na parte interna do freezer. Neles, a pressão é menor do que a pressão ambiente. Imediatamente, o freon, que tem facilidade de se evaporar, volta ao estado gasoso. Ao mudar de estado, o freon rouba calor de dentro do congelador, da mesma forma que o éter rouba calor da nossa pele ao se evaporar, provocando frio. É assim que o freezer conserva os alimentos, e é assim que um simples pedaço de carne pode durar até 1 ano no congelador. Nesta reserva florestal do noroeste da Rússia vivem soltos os últimos tigres siberianos. Eles não são tão numerosos quanto antigamente, mas agora existe uma comissão internacional para protegê-los. Neste lugar, já existiram outros 4 tipos de felinos que desapareceram. O tigre siberiano, o maior e mais selvagem deles, ainda vive. Um grupo de cientistas norte-americanos esteve na Rússia para conhecer um pouco melhor esse tigre e saber o que ele precisa para sobreviver neste lugar. O mais difícil é capturar o felino. Quando isso acontece, ele leva um tiro de anestesia e então dorme como um gatinho.
Os cientistas trabalham rápido para colocar uma coleira com sensores e tirar as medidas do felino. Animais prediletos dos chineses que usam sua pele como tapete de luxo e seus ossos como remédio, os tigres siberianos são vendidos por $500 mil, quase 150 milhões de cruzeiros reais. Hoje em dia, há mais tigres siberianos vivendo em cativeiro do que soltos. Estes filhotes viviam soltos até que sua mãe foi morta pelos caçadores e eles, encontrados pela equipe norte-americana e doados ao zoológico de São Francisco, nos Estados Unidos. Quem foi que inventou o avião? Quem faz e responde essa pergunta é a reportagem de capa da revista Ciência Hoje das Crianças, já nas bancas. A reportagem conta a história de Santos Dumont e de suas principais invenções, os balões dirigíveis e o 14 bis. Você já tem alguma ideia para explicar por que as hastes ressoam aos pares? Não? Então ouça a resposta da nossa cientista mirim, Regina Célia Galvão, para mais este fenômeno provocado pelo nosso professor Khalili. O professor Khalili só conseguiu bater numa haste e ressoar na outra, porque o que determina a frequência com que vibra uma haste é o seu comprimento. Dessa forma, quando uma haste é posta a vibrar, a outra, que tem o mesmo tamanho, tende a ressoar junto, vibrando na mesma frequência. Acompanhe nossa equipe nas ambulâncias do Serviço de Atendimento de Saúde em Paris, depois do intervalo. Centro de Urgência de Paris. 50 mil destes telefonemas para o SAMU de Paris vêm de pessoas que estão correndo risco de vida e precisam de uma ambulância com equipamentos de terapia intensiva. Só na capital francesa, há 18 veículos que ficam à disposição para os atendimentos mais graves e também para os mais simples, que se resolvem sem a presença de médicos e equipamentos sofisticados. A equipe do Globo Ciência e eu passamos 2 dias na central de atendimento do SAMU de Paris e acompanhamos o excepcional trabalho deste serviço que evita mortes e ajuda os franceses a viverem melhor. A França é 10 vezes menor que o Brasil. Está dividida em 22 regiões, 96 departamentos e 36 mil municípios. A região onde está Paris é Île-de-France, uma das menores e a mais populosa, cerca de 11 milhões de pessoas. Em cada um dos 96 departamentos da França existe um SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, que cobre todo o país. São equipes de profissionais da saúde que prestam socorro à população 24 horas por dia. Basta discar o número 15 e uma equipe de socorro atende ao chamado. São 9 horas da manhã. Está nevando na capital francesa. O SAMU de Paris já recebeu 25 telefonemas neste início de dia. A primeira equipe de médicos e enfermeiros se prepara para sair. São 10 horas. A neve já parou de cair, mas o trabalho aqui na sede central do SAMU de Paris não para. Está 24 horas por dia nas ruas da cidade. É daqui que saem as ambulâncias e as equipes especializadas para fazer o socorro de urgência. Eles atendem de tudo: acidentes de trânsito, de trabalho, domésticos, gente que está tendo um infarte ou que foi atropelada, e fazem muitas vezes também a transferência de pacientes de um hospital para o outro. É o caso deste menino de 5 anos que necessita fazer uma cirurgia muito especializada no coração e precisa ser transportado numa ambulância como esta.
Só assim ele pode chegar a tempo ao hospital sem correr risco de vida. Aqui funciona a central de atendimento do SAMU de Paris. Esses profissionais recebem, em média, por ano, 350 mil chamadas telefônicas, que são atendidas, em primeiro lugar, pelas paramédicas que estão aqui. Elas anotam as primeiras informações sobre o caso, o endereço e o telefone da pessoa. Se o caso for grave, então, elas passam a ligação para os médicos, que ficam do lado de cada bancada. Com a experiência que eles têm, eles são capazes de dizer, pelo telefone mesmo, se a pessoa precisa de uma ambulância com equipamentos sofisticados para atendimento de urgência ou se é o caso de mandar apenas um médico ou uma enfermeira. Com a experiência de 30 anos nessa triagem, eles já não se enganam e evitam saídas desnecessárias de ambulâncias com equipes médicas. É que nem todos os casos são graves ou urgentes. Essa triagem é fundamental para que o SAMU possa atender a todos sem perda de tempo e de dinheiro. Para isso, além dos paramédicos, 8 médicos estão de plantão 24 horas por dia. Entre eles, sempre um pediatra. Nem 10 minutos se passaram e outro chamado. Desta vez, a equipe do SAMU de Paris vai receber um paciente que vem de helicóptero de uma cidade próxima. A pessoa que vai ser socorrida perdeu o braço num acidente de trabalho. O helicóptero do SAMU foi resgatá-la, mas não pôde levar o paciente diretamente ao hospital especializado em reimplantes, porque a legislação francesa proíbe voos de helicóptero sobre Paris, a não ser para a polícia e os bombeiros. Assim, foi preciso deslocar uma ambulância com equipamentos de terapia intensiva para buscar o acidentado no heliporto. Neste momento, o paciente está sendo transferido do helicóptero para a ambulância. É uma intervenção extremamente delicada. Ele está anestesiado e o braço enrolado numa bandagem especial que mantém as condições necessárias para o reimplante da parte amputada. Este paciente exige um controle contínuo das funções vitais, a aplicação de analgésicos potentes para aliviar a dor e equipamentos de apoio para a respiração e a circulação, além de um monitoramento constante do estado geral dele. Só uma ambulância com estes equipamentos de UTI pode garantir a chegada deste paciente com vida no hospital. O chefe do SAMU de Paris, o médico Pierre Carly, explica que o sucesso nos atendimentos como este, fora de um hospital, é resultado da associação de tecnologia sofisticada com médicos muito bem treinados. O treinamento dos médicos franceses é feito aqui mesmo, na sede do SAMU de Paris. Nestes cursos, eles aprendem a decidir rápido qual o melhor tratamento de acordo com a emergência. A França é precursora neste serviço, mas agora outros países começam a implantar também o socorro de urgência. O Dr. Miguel Martinez é o chefe da cooperação Brasil-França para o SAMU. Ele acaba de chegar de um seminário no Brasil, onde se tratou dos atendimentos de urgência extra-hospitalares. Dr. Martinez, o que o senhor acredita que pode ser aproveitado pelo Brasil da experiência francesa? O Brasil está fazendo a mesma coisa que a França, está lançando um sistema parecido ao SAMU em Curitiba, em Marília, em Manaus, em Porto Alegre, em Recife. Fomos a ver aí como trabalhavam e nos gostou muito o que estão fazendo, porque é muito parecido a nós. É decir, que o médico sai do hospital a levar seu saber fora do hospital. A nossa conversa foi interrompida por outro chamado de urgência. Desta vez, é uma moça de 26 anos com uma crise grave de asma. Atravessamos a cidade na ambulância do SAMU e em menos de 10 minutos chegamos ao prédio onde ela estava. Eles não perdem tempo. Logo aplicam os medicamentos necessários, bronquiodilatadores, soro, tudo para tirá-la da crise. Essa equipe do SAMU que veio atender essa moça que teve uma crise de asma é composta por um médico, que é esse senhor aqui, um estudante de medicina do último ano, que é aquele ali de óculos, e pelo condutor da ambulância, que recebe um treinamento especial para poder trabalhar no SAMU, e então ele pode auxiliar a equipe nesse tipo de atendimento de urgência. O estudante de medicina, Sérgio Potier, nos explica que ela já foi tratada, mas terá de ir para o hospital porque a crise é muito aguda.
O chefe da equipe mantém pelo rádio contato permanente com a central do SAMU para descrever o estado de saúde da paciente. A central comunica ao hospital que uma paciente com crise aguda de asma está a caminho. Quando a equipe chega, já está tudo preparado para o atendimento. O médico Jean Godard, chefe da equipe, nos disse que este tipo de atendimento é uma rotina na vida deles e que aguentam tanta correria e tensão porque tudo isso é recompensado pela alegria de salvar uma vida que está em perigo, como no caso dessa moça. Durante uma passeata de trabalhadores franceses, um dos manifestantes, de 50 anos, tem uma parada cardíaca. Mais uma vez, o SAMU é chamado. Na equipe, uma médica brasileira, Mônica Parolin, de Curitiba, que participa pela primeira vez do programa de cooperação entre a França e o Brasil para a implantação deste serviço em todas as capitais brasileiras. O nosso serviço em Curitiba, que é o CIAT, ele atende exclusivamente trauma. E o SAMI atende qualquer emergência, quer seja clínica, quer seja trauma. Eu acredito que esse seja um caminho, nós estamos caminhando para chegar até isso. Na França, como no Brasil, os traumas físicos são os primeiros nas estatísticas do SAMU, junto com os atendimentos cardiológicos. A traumatologia e a cardiologia representam cada uma 25% dos casos atendidos. 15% das chamadas são acidentes envolvendo crianças e partos. Para garantir a qualidade e a eficiência do serviço de emergência, as ambulâncias do SAMU são equipadas com o que há de mais moderno. Neste pequeno espaço está uma UTI completa, com todo tipo de medicamento e a mesma tecnologia encontrada dentro de um hospital. Além da sede do SAMU de Paris, que fica no Hospital Necker, existem outros 6 hospitais estrategicamente localizados na cidade que têm 2 ambulâncias cada um. Isso garante um atendimento rápido e ágil a qualquer um dos 11 milhões de moradores da Grande Paris. O SAMU é um serviço para a população francesa mantido pelo conjunto dos hospitais públicos da França, mas auxilia também os hospitais privados. A manutenção deste serviço representa 1% do orçamento de cada um dos hospitais públicos da França. A pessoa que é socorrida pelo SAMU escolhe para que hospital deseja ir e não paga diretamente nenhum tostão por isso. Esse dinheiro sai do imposto de renda que qualquer cidadão paga. O SAMU de Paris, com seus equipamentos sofisticados, custa o equivalente a $4 por ano para cada habitante. Mas um serviço básico de emergência não sai por mais de $1 por ano para cada morador. São estes recursos públicos bem empregados que permitem um serviço que atende dia e noite a todo cidadão francês, sem distinção, em qualquer lugar do país. Oi, Paula. C'est reçu pour 10 à 15 minutes et c'est reçu pour la ENEC où la caméra suivra certainement sur la ENEC. Alors il s'agit là du transbordement d'un blessé grave qui vient d'être amené des lieux d'un accident. Domingo que vem, o Brasil entra no grupo de 4 países que domina a tecnologia da produção de insulina humana por engenharia genética. Conheça a fábrica que vai produzir a insulina em Minas Gerais e o trabalho do cientista da Universidade Nacional de Brasília que coordenou o projeto. A missão da Universidade de Brasília nessa pesquisa é construir uma célula de Escherichia coli capaz de produzir alto nível de insulina humana. E essa construção é feita por uma técnica chamada de engenharia genética.
Rede Globo. Assista agora Globo Ecologia.